Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. Hoje nós estaremos falando da palavra do Senhor sobre conhecimento. A palavra de hoje está no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 5. Melhor dizendo, versículo 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: e conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Veja, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui, neste versículo, nos mostra que nós não devemos só conhecer, mas prosseguir em conhecer a Deus. Alcançaremos o santo conhecimento de Deus, não de uma só vez, com uma única leitura, mas sim gradativamente. E, por ser um conhecimento gradativo, é nosso dever perseverar e aprender pouco a pouco sem desistir. Não devemos nos desesperar diante da dificuldade que nós enfrentamos ao ler as Escrituras, ainda que nosso progresso seja lenta, pois temos que aprender. Por que temos que aprender? A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tão importante que nós venhamos conhecer a verdade para que ela nos liberte, que o Senhor se converteu em nosso professor através da pessoa do Espírito Santo. Quando o Senhor se converte em nosso professor, Ele não se dará por vencido, independentemente de qualquer coisa que seja, da nossa dificuldade ou não. Se Ele perceber em nós o nosso interesse em perseverar em conhecê-lo, Ele se dará a conhecer para nós de bom grado. É notório que o Senhor, nosso Deus, Ele se alegra quando nós voltamos para a palavra de Deus para conhecê-los. É o deleite do nosso Deus nos tornar sábio, tornar o ignorante conhecedor. É nosso dever, diante disso, nos apegarmos ao conhecimento de toda a palavra, não de tópicos principais. Devemos prosseguir em conhecer não uma só doutrina peculiar que nos agrada, ou aquela outra que o pastor ou o irmão falou no culto de ontem. Não, nós devemos conhecer o próprio Deus, a sua própria vontade. Conhecer a Deus significa conhecer a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, nós devemos nos dedicar a aprendermos para obtermos instrução completa da palavra de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 119, no versículo 11, diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E no versículo 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, irmãos, a importância. Para conhecer a Deus, eu preciso ler as Escrituras. Se eu leio as Escrituras se tornam lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando ela se torna luz para os meus caminhos, ela está guardada no meu coração. Quando vem a tribulação ou qualquer outra coisa que seja, a palavra guardada no meu coração vai me libertar, como diz no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Se nós formos olhar lá atrás, que além do profeta Isaías, do Oséias, o que Isaías nos falou, no capítulo 5, no versículo 13, ele diz o seguinte: o meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a Deus, e para conhecer a Deus precisamos ler a Escritura, estudar as Escrituras, colocar as Escrituras em prática, nós seremos levados cativos. Quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, aprendemos como nos instruir neste mundo. Aprendemos como nos desgarrar do pecado. Aprendemos como nós devemos restaurar a nossa alma perante o Senhor. Nós aprendemos, quando conhecemos a Deus, o que é viver e que existe uma esperança depois dessa morte terrena. A experiência que nós teremos ao conhecer a Deus vai fazer uma obra perfeita em nosso coração, porque nós seguiremos a pisada do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Diante de todo o conhecimento de Deus, nós devemos dizer para a nossa alma: ó alma minha,
Mantém-te firme perto do Senhor Jesus. E para manter-te firme perante o Senhor Jesus, você precisa prosseguir em conhecer a Deus em Cristo Jesus. E assim chegará ao pleno conhecimento de Cristo, que é a mais excelsa de todas as ciências. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, sobrepõe tudo o que o mundo pode ensinar. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Senão, como seria isso? Que esse é o nosso ofício da graça. E qual é ele, pastora? Prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Confia, meu amado, e o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance. Deus te bendiga. Deus te abençoe.